Não é só Leandro Banal, Pondé, Narlock, que vivem aí das notícias, dos dizeres deles o tempo todo. Opa, caiu um livro aqui, pera aí, deixa eu arrumar o nosso querido Sigmund Freud aqui. Não é só eles que vivem desse tipo de banalidades de ficarem divulgando fórmulas para a vida ou pessimismo, etc e tal. Um dos mecanismos ideológicos que contribui para o avanço dessa direita conservadora, reacionária, militarizada, são os jornais policiais. Não começou com Datena, nada, né? Tem um programa, se eu não me engano, chamado Mídia Sem Censura, com o Luiz Carlos Alborguete, que ele ficava batendo na mesa, xingando, gritando, esperneando. Ali você vê um jornalismo que noticia, julga e adjetiva. E os jornais de hoje, com o Datena, que é o mais conhecido, o Luiz Bate, Siqueira Júnior, o que eles fazem? Justamente isso, eles noticiam, julgam, condenam. O que isso vai fazer diante da população? Ele vai alimentar uma espécie de ódio em relação ao telespectador. Teoricamente, o jornalismo ele deveria ser imparcial e neutro. Mas o que a gente vê não é isso. É justamente o seu contrário. São aqueles julgamentos cada vez mais violentos, adjetivados e que muitas vezes são julgadores. Muitas vezes não. Grande parte das vezes. E isso, como eu já disse, vai alimentar o ódio das pessoas. Numa sociedade como a nossa, que é desescolarizada, e aí você faz o espetáculo da mídia diante da violência, e aí a música Metrópole, da Legião Urbana, cabe muito bem aqui a primeira frase que fala: a violência é tão fascinante que os nossos dias são tão normais e você passa sempre a ver a luzes de apartamentos acesos. Tudo parece ser tão normal, mas você já viu esse filme também. Ou seja, a violência é fascinante, ela é banal e as pessoas acabam caindo no barulho desse discurso ideológico. Por quê? A ideologia, como vocês sabem, ela tem ali, de acordo com o Bakhtin, o poder da refração. Todo discurso, ele, em certo sentido, ele vai refratar a realidade, porque ele não vai explicar de maneira fidedigna, específica a realidade. Em certo sentido, ele distorce. Mas alguns vão distorcer muito, mas muito mais, e outros de uma maneira mais um pouquinho menor. Então, esses jornais, eles tentam expor uma visão de um Brasil que precisa urgentemente de uma solução. E essa solução ela vai passar, de acordo com eles, por soluções mais drásticas, mais violentas e que é preciso fazer urgentemente. Isso vai totalmente na contramão, por exemplo, do antropólogo Luiz Eduardo Soares, que já vem há muito tempo defendendo a tese da desmilitarização. Ele escreveu até livros sobre isso, foi secretário de segurança, então ele tem toda uma visão interessantíssima de desmilitarização que passa, sobretudo, pela forma da composição da educação dos militares. E o que a gente vê, por exemplo, nesse jornalismo, não é nada disso. Não é nenhuma discussão aprofundada, nada. Volto àquilo que eu já disse. É o julgamento, a análise e a notícia. Eles fazem os três ao mesmo tempo. Todos os dias, sistematicamente. Se vocês analisarem os jornais, se vocês notarem, será assim. E
por que é importante você não assistir esse tipo de jornal? Por conta disso. Ali há a difusão do ódio. Ali há, vamos voltar, 3 fenômenos específicos dessa direita. Agora, a expansão da burrice como fenômeno social, a distorção sistemática do que ocorre e a ideologização sobre tudo. Ou seja, você coloca uma visão para a pessoa começa a enxergar aquele determinado fenômeno sobre aquela perspectiva que muitas vezes não é real, mas já houve um julgamento sobre aquilo, ela forma o seu juízo e ela também já é um juiz sobre aquele fato que ocorreu. E aí eles vão pensar da seguinte maneira: tá vendo? Esse bando de vagabundo que está fazendo isso, é preciso tomar uma solução drástica já. Porque anteriormente ele já havia recebido toda uma carga ideológica sobre tal assunto. Na ideologização, você vê sempre esses discursos partidários de um determinado lado. Muitas vezes esse lado que eles defendem sistematicamente está errado, mas mesmo assim eles fazem a defesa. Vejam só que interessante, além de serem juízes, eles são executores também da pena. Esses jornais, eles são uma comédia. E além disso, utilizam o tom apelativo sobre a notícia. O Siqueira Júnior com aquela agressividade sistemática. O Datena também com seu sensacionalismo. E o Luiz Bate também. Todos eles formam esse arcabouço ideológico que vai formar a mentalidade de muitos cidadãos que vão pensar conforme as teses que eles defendem, que eles julgam ser correto no momento para o Brasil. Análises sociais, sociológicas, de compreender o fenômeno social da violência, não, jamais. Todo ato de violência para eles deve ser combatido e todo ato de violência é feito em partes por vagabundos. Então vejam só que interessante, perceberam? Aí dentro desse gênero e dentro desses apresentadores, uma contribuição ideológica para o momento atual. Vai haver uma moralização da política, como sempre, olhar a política de uma maneira individualista, sobretudo moral de um comportamento, e aí é preciso lembrar. Vamos trazer aqui o grande filósofo Roberto Romano à conversa. A questão da ética são comportamentos de determinados grupos. Esses comportamentos podem ser tanto errados como, vamos dizer, mais corretos. Engana-se aquele que pensa a ética que é só para o lado do bem, do correto. Não. Aí o Roberto Romano ele faz uma definição não muito aristotélica. A questão moral é uma questão individual. Então, o que esse tipo de jornalismo faz? Eles individualizam as coisas. Muitas vezes psicologizam as coisas também. E aí esvazia a questão política, social, cultural. E com isso vai empobrecer o debate e vai, por meio desse empobrecimento, alimentando por meio de palavras agressivas, odiosas, horrendas, aumenta o espetáculo da violência, aquilo que eu já disse na música lá do Legião Urbana, a música Fábrica, música urbana, acho que é. Nossos dias são tão normais, você passa de sempre ver apartamentos aceios. Vamos lembrar, a violência é tão fascinante que nossos dias são tão normais. Então esse cotidiano de violência acaba sendo normal. Claro que o Brasil é um país violento e aí eles acabam divulgando o que deve ser feito urgentemente para o Brasil. Você acha que é isso, única e simplesmente? Pare e pense por aí. Você acha que o problema ele é
sobretudo individualizado, como eles colocam, um fenômeno social tão grande ocorrendo nas grandes metrópoles, o aumento de assaltos, você acha que é um fenômeno porque o cara, ele é vagabundo? É melhor a gente ampliar o olhar e compreender o fenômeno social da violência. Começa por aí, que você vai entender. Vai buscar o Luiz Eduardo Soares sobre essa ideia de desmilitarização, o que ele está pensando, e aí você vai entender e faz análise com esses jornais violentos. Tá certo? A sua visão vai mudar. Você vai expandir a mente. É isso. Grande abraço e até mais.